Em 1932, Celina Guimarães Viana fez história ao se tornar a primeira mulher a votar no Brasil, um feito surpreendente que ocorreu antes mesmo de muitas nações europeias permitirem o voto feminino. Enquanto países como a França e a Suíça ainda debatiam os direitos das mulheres nas urnas, o Brasil já dava passos à frente rumo à igualdade de gênero. Essa mudança foi parte do Código Eleitoral Provisório que reconheceu o direito das mulheres ao voto, uma conquista que refletia as transformações sociais e políticas do país. O voto feminino não apenas ampliou a participação democrática, mas também marcou o início de uma nova era para as mulheres brasileiras, desafiando normas e inspirando gerações futuras a lutar por seus direitos. A história de Celina é um lembrete poderoso de como a determinação pode transformar sociedades e abrir caminho para mudanças duradouras. Quase sequestrado por piratas em 1820, o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro I, escapou de um destino que poderia ter mudado a história brasileira para sempre. Imagine a cena: em uma viagem no mar, o jovem príncipe é surpreendido por corsários prontos para capturá-lo e exigir um resgate exorbitante. O que teria acontecido com o Brasil se ele não tivesse conseguido se livrar dessa perigosa situação? Naquela época, os mares eram território de piratas audaciosos, e as embarcações reais eram alvos cobiçados. Dom Pedro I estava em uma dessas embarcações, cruzando águas que fervilhavam de perigos. Quando percebeu que estava na mira dos piratas, a tensão deve ter sido palpável. A tripulação fez de tudo para proteger o príncipe e, por sorte ou habilidade, conseguiram evitar o pior. Esse episódio quase desconhecido poderia ter alterado drasticamente o curso da história do Brasil. Se Dom Pedro I tivesse sido sequestrado, o país poderia ter perdido a figura que proclamaria a independência em 1822. O futuro do Brasil como nação soberana talvez tivesse tomado um rumo completamente diferente. Essa história nos lembra que, muitas vezes, eventos inesperados e dramáticos moldam o destino das nações. Um quase sequestro por piratas não é apenas uma aventura marítima, mas um ponto crucial que poderia ter reescrito a história do Brasil. A coragem e a sorte de Dom Pedro I naquele momento se tornaram parte do tecido que construiu o país que conhecemos hoje. Imagine um país na América do Sul onde o imperador era tão querido que virou lenda. Sim, estamos falando do Brasil, o único país sul-americano que teve uma monarquia própria. Dom Pedro II, o último imperador, não era apenas um líder, ele era uma figura quase mítica, amado por sua sabedoria e paixão pelas ciências e artesanato sob seu reinado. O Brasil viu a chegada do telégrafo, da ferrovia e até da fotografia. O imperador era tão popular que, mesmo após a proclamação da República em 1889, muitos brasileiros ainda se referiam a ele com carinho e respeito. Dom Pedro II falava mais de 8 idiomas e era um ávido defensor da abolição da escravatura, algo que finalmente se concretizou com a Lei Áurea em 1888. A monarquia pode ter caído, mas a memória dos imperadores do Brasil continua a fascinar e inspirar gerações. Imagine embarcar em uma viagem para encontrar especiarias e acabar mudando a compreensão do mundo para sempre. Em 1519, Fernão de Magalhães liderou uma expedição com o objetivo de encontrar uma rota ocidental para as ricas ilhas das especiarias, mas o que realmente encontrou foi a imensidão de um planeta que muitos ainda acreditavam ser plano. A viagem, que começou em Sevilha com 5 navios, enfrentou tempestades devastadoras, motins e fome, mas culminou na primeira circunnavegação da Terra. Apenas um navio, o Victoria, retornou em 1522, com 18 sobreviventes de uma tripulação de 270, provando que o mundo era muito maior e mais conectado do que jamais se imaginou. Essa jornada não só mudou os mapas para sempre, mas também alterou a percepção humana de nosso lugar no mundo, revelando que o desconhecido era mais vasto e diz. Calígula, o imperador romano conhecido por suas excentricidades, uma vez nomeou seu cavalo, Incitatus, como senador. Isso pode soar como uma piada, mas a história revela muito sobre a mente complexa e, muitas vezes, perturbadora de Calígula. Seu reinado, que durou de 37 a 41 d.C., foi marcado por extravagâncias e atos incomuns que confundem historiadores até hoje. A nomeação de Incitatus como senador foi mais do que uma simples brincadeira. Alguns acreditam que Calígula estava satirizando o Senado romano, que ele considerava ineficaz e corrupto.
Ao elevar um cavalo a uma posição de poder, ele talvez estivesse mostrando que até mesmo um animal poderia desempenhar o papel com a mesma competência que os senadores humanos. Incitatus vivia em um luxo que poucos romanos podiam imaginar. Ele tinha uma casa própria, com estábulos de mármore e um colar de pedras preciosas. Durante os banquetes, Incitatus era tratado como um convidado de honra, e dizem que Calígula planejava torná-lo cônsul, a mais alta posição no governo romano, se não tivesse sido assassinado. A história de Incitatus nos leva a refletir sobre o poder absoluto e a loucura que podem acompanhá-lo. A decisão de Calígula desafia nossa compreensão moderna do poder e nos deixa questionando as motivações por trás de suas ações. Será que era uma crítica velada, um ato de desprezo ou apenas o resultado da mente de um imperador descontrolado? A primeira máquina de escrever do mundo foi inventada por um brasileiro, e não por um europeu ou americano como muitos podem pensar. Em 1861, o padre brasileiro Francisco João de Azevedo construiu um protótipo de máquina de escrever que transformaria a comunicação global para sempre. Imagine só, um padre no Brasil imperial, muito antes de qualquer gigante da tecnologia, criando uma invenção que mudaria a forma como nos comunicamos. Francisco João de Azevedo, um homem de múltiplos talentos, não era apenas um clérigo, mas também um inventor apaixonado. Seu protótipo de máquina de escrever era uma engenhoca feita de madeira, com teclas que lembravam as de um piano. Ele apresentou sua invenção na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, onde impressionou muitos com sua criação inovadora. No entanto, devido à falta de recursos e apoio, sua invenção não foi patenteada, e a ideia acabou sendo desenvolvida em outras partes do mundo. Mesmo sem o reconhecimento devido naquela época, a invenção de Azevedo estabeleceu as bases para o desenvolvimento futuro das máquinas de escrever modernas. Máquinas que, eventualmente, moldariam o mundo corporativo, a literatura, e até mesmo a vida cotidiana de milhões de pessoas. A contribuição de Azevedo é um lembrete poderoso de que grandes ideias podem surgir de qualquer lugar, mesmo das regiões mais inesperadas. Este capítulo pouco conhecido da história brasileira nos faz refletir sobre como a inovação pode surgir de mentes brilhantes, independentemente de onde estejam ou dos recursos que tenham à disposição. A história do padre Francisco João de Azevedo é um testemunho do poder transformador da criatividade humana e nos inspira a olhar além das fronteiras convencionais em busca de inspiração e inovação. As pirâmides do Egito eram originalmente brancas e brilhavam sob o sol do deserto. Isso mesmo. Ao contrário do que muitos imaginam, aquelas icônicas estruturas de pedra que hoje vemos em tons de areia e cinza já foram cobertas por uma camada de calcário branco polido. Esse revestimento fazia com que as pirâmides refletissem a luz do sol, criando um espetáculo visual deslumbrante no horizonte árido do deserto. Imagine só, a maior das pirâmides, a Grande Pirâmide de Gizé, reluzindo como uma joia colossal. Os antigos egípcios acreditavam que essa aparência resplandecente ajudava a guiar os mortos em sua jornada para o além, uma função tanto prática quanto o espiritualismo. O brilho intenso das pirâmides não apenas simbolizava o poder e a habilidade dos construtores, mas também servia como um farol de orientação para aqueles que se aventuravam pelas areias do deserto. Infelizmente, ao longo dos séculos, a maioria desse revestimento foi removida ou caiu em ruínas, principalmente devido a terremotos e a ação do tempo. As pedras de calcário foram muitas vezes reutilizadas em outras construções, especialmente durante a Idade Média, quando o Cairo estava em expansão. Hoje, restam apenas vestígios dessa camada externa, mas a ideia de que essas maravilhas arquitetônicas já brilharam intensamente ainda fascina historiadores e turistas. É intrigante pensar que o que vemos hoje é apenas uma sombra do esplendor original das pirâmides. Mesmo sem o brilho ofuscante do passado, elas continuam a ser símbolos duradouros do engenho humano e da complexidade da civilização egípcia. A história das pirâmides nos lembra de que até as estruturas mais duradouras passam por transformações, mas seu legado de mistério e maravilha persiste através dos tempos. Santos Dumont, um brasileiro, é muitas vezes esquecido quando se fala sobre a invenção do avião, mas ele foi um dos pioneiros da aviação que realmente levou o homem ao céu. Enquanto os irmãos Wright são frequentemente acreditados com o primeiro voo controlado, Santos Dumont surpreendeu o mundo ao voar em Paris em 1906, em plena vista do público, sem o auxílio de trilhos ou catapultas. Isso foi uma façanha revolucionária que muitos consideram o verdadeiro marco do início da aviação moderna. Imagine o cenário:
Paris, 23 de outubro de 1906. Uma multidão se reuniu, olhos fixos no 14 bis, a máquina voadora de Dumont que mais parecia um objeto de ficção científica. Quando o motor rugiu e a aeronave decolou, a multidão ficou boquiaberta, testemunhando um momento que desafiava a imaginação da época. Este voo público e documentado estabeleceu novos padrões para o que era possível nos céus e consolidou Santos Dumont como um herói internacional. Dumont não apenas provou que o voo era possível, mas também inspirou uma era de inovação aérea. Sua paixão por voar e sua crença de que o céu deveria ser acessível a todos mudaram a forma como o mundo via a aviação. Ele não só projetou aeronaves, mas também impulsionou a ideia de que voar poderia ser uma experiência comum, uma visão que pavimentou o caminho para o desenvolvimento da aviação comercial. Apesar de suas contribuições, o nome de Dumont muitas vezes fica em segundo plano na história da aviação, especialmente fora do Brasil. No entanto, sua influência é inegável e seu legado continua a viver nos corações de muitos que reconhecem seu papel crítico na conquista dos céus. Em um mundo onde os Wrights são frequentemente lembrados, é hora de Santos Dumont receber o reconhecimento que merece como um dos verdadeiros pais da aviação.